Olá, boa tarde, alunos e alunas. Boa tarde, professora Gabriela e convidado. Iremos dar início à live de hoje, abordando os principais elementos que envolvem o processo de elaboração e gestão de projetos, bem como apresentar as oportunidades e desafios sobre o mercado da consultoria técnica, trazendo exemplos e compartilhando experiências de profissionais que atuam no mercado. Com a participação da professora Gabriela e seu convidado, Leonardo Jordão, gestor de projetos e governança corporativa, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, IABS. Professora, pode ficar à vontade agora. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu quero cumprimentar inicialmente, a todos da organização da Semana Universitária, especialmente a coordenação de extensão, em nome da coordenadora professora Lívia, todos os alunos que estão envolvidos e colaborando nessa semana. Acho que está muito rica, nos debates, nas propostas. E agradeço também a presença de todos os alunos que estão aqui hoje, todos os discentes, tanto da disciplina específica de elaboração de projetos, que foi pensada essa proposta dessa tarde, quanto os demais alunos. Sejam todos bem-vindos. Então, como a gente propôs para essa semana universitária, foram organizados 3 momentos, Nosso primeiro encontro foi na terça-feira, sobre a temática de agenciamento, e a ideia é que a gente pudesse convidar profissionais que atuam nas áreas específicas das disciplinas ministradas nesse semestre. E a nossa segunda ação, que acontece hoje, na tarde de hoje, ela foi pensada com o intuito de discutir essa temática, de elaboração e gestão de projetos e o mercado de consultoria técnica, buscando trazer exemplos práticos para o turismo. E dessa forma, a gente tem hoje a oportunidade de receber nosso convidado, Leonardo Jordão. O Leonardo, ele é graduado em Ciência da Computação pela Unicap Pernambuco, certificado nas instituições mais reconhecidas em termos mundiais de gerenciamento de projetos e metodologias ágeis. Ele também possui uma vasta experiência em gestão de projetos, gestão estratégica e governança corporativa, e atualmente atua no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, IABS, sediado em Brasília. Boa tarde, Leonardo, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, como estão? Espero que todos estejam bem. Estamos atravessando esse momento aí um pouco diferente, Mas com toda a esperança que em breve estaremos em um mundo melhor, vamos torcer assim, Obrigado, professora Gabriela, pelo convite. O IABS está sempre à disposição para apoiar a UNB, apoiar os pesquisadores, os alunos, para que possamos sempre trazer um diálogo, oportunizando outras formas de se enxergar as profissões, as áreas, e levando também um formato diferente. Eu, particularmente, acredito muito no terceiro setor como a empresa do futuro, o formato que teremos no futuro do formato comum de empresa, O mundo está em transformação constante e estamos profissionalizando cada vez mais o terceiro setor, e com essa profissionalização, esse setor vai ganhando muita expressão e muita força dentro do contexto dos mercados, das profissões, das áreas e tudo que a gente atua, Então, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, vou passar rapidamente alguns conceitos, a gente não vai estudar profundamente a área de gestão, a área de consultoria, a gente vai passar alguns conceitos básicos para que todo mundo fique com um certo nivelamento, e a partir daí a gente vai olhar para algumas experiências práticas do IABS, O que o IABS trabalhou, como conduziu algumas áreas, alguns projetos na área de turismo, E depois a gente quer deixar
tempo um pouco maior para ter um bate-papo com todos vocês, né? Então, mandem perguntas, mandem as dúvidas, as curiosidades. A professora Gabriela vai estar aqui selecionando e conversando junto comigo, tirando essas dúvidas, e a gente vai bater um papo com vocês, tá bom? Eu vou abrir aqui. Só um minuto. Bom, vou usar agora a frase mais repetida do momento atual de videoconferência, né? Todos estão vendo a tela? A partir de agora eu não vejo mais vocês, espero que esteja tudo correndo direito. Tá, então, vamos passar rapidamente aqui alguns conceitos, né? A gente vai abordar esse tema da elaboração e gestão de projetos e o mercado de consultoria técnica, mas eu queria trazer para vocês um pouco o que é um projeto, tá? Então, o primeiro conceito. E o conceito mais básico, mais comum, é o do PMBOK, né? O mais conhecido, né? É um esforço temporário, né, que cria um produto, serviço, um resultado exclusivo. Ou seja, ele tem começo e fim, né? Ou seja, ele vai ter um tempo definido e tem um objetivo, tá? Então, tem vários projetos, né? Projeto de pesquisa, projeto de lei, social, ambiental, existem vários tipos de projeto. Na verdade, várias coisas, até como fazer um filé à milanesa, você pode ver essa ação, essa atividade, como um projeto, né? Então, um projeto, ele é único, ele tem que ter um objetivo claro, tem que ter um prazo determinado, um conjunto limitado de recursos, né? Sejam recursos humanos, financeiros, materiais, tudo, hoje, para qualquer coisa, a gente tem que ter essa consciência da finitude, né? A gente tem que se estruturar de forma que consiga planejar algo com um conjunto de recursos que são limitados e executar da melhor forma com isso daí, tá? Então, a gente também tem que definir metas e estruturar e gerenciar essas expectativas, tá? Então, essa é uma base aí para a área de gestão de projetos, tá? Então, a gestão de projetos, né, é esse conhecimento de técnicas, metodologias e habilidades para garantir, prefiro falar assegurar, né, mas para assegurar o sucesso de objetivo, de uma meta que você almeja, né? Então, é algo que você precisa liderar para entregar o melhor resultado e ter esse alinhamento de todos os envolvidos, para que você tenha claramente os benefícios para todas as pessoas envolvidas. Eu tenho ali um grupo de beneficiários, posso chamar de cliente, eu posso chamar de parceiro, mas você ter esse envolvimento com todos que estão envolvidos nesse projeto, direto ou indiretamente, e assegurar que tenha os resultados para todos, tá? Para que serve a gestão de projetos, né? Esse conceito, né, de sucesso, ele é mais amplo do que a questão só de escopo, de tempo e custo, né, que a gente conhece bem pelo PMBOK. E ele extrapola para essa coisa que eu já estou deixando mais destacada, né, que é a satisfação dos envolvidos. Então, não é só você estar preocupado com o prazo, não é só você estar preocupado com o tempo, você tem que ver o sentido, você tem que ver seus objetivos, as metas, e, em especial, ultimamente, a gente vem falando muito de impacto. A gente começa a medir os impactos que o projeto atinge para pessoas, para um meio, para uma região, né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso daí, tá? Então, quais são as vantagens da gestão de projeto, né? Porque para uma pessoa disciplinada, ela consegue, com um papel, né, e uma caneta, fazer uma boa gestão de projeto, mas você tem um conjunto de técnicas e ferramentas que apoiam isso daí. Mas para que isso daí? Qual é a vantagem? Você vai ter um maior controle de processo, um cumprimento claro do cronograma, né? Esse monitoramento dos custos, os riscos minimizados são uma área muito importante dentro da gestão de projetos, né? Porque quando você prevê esses riscos, você tem um plano de mitigação, alguma coisa que você possa fazer quando eles aconteçam, você assegura
que vai conseguir atingir objetivos dentro dos custos previstos, dentro do tempo previsto. Tá? Então, agilidade na tomada de decisões, na medida que você tem todas as informações organizadas, estruturadas, sistematizadas, fica fácil você distribuir essas informações, né? Coletar informações e distribuir informações, deixar todos envolvidos com a informação correta na hora certa, tá? Maior engajamento do time, isso eu considero uma das coisas de maior importância, porque você envolve o time dentro de algumas práticas, você envolve as pessoas, fazendo com que elas se sintam responsáveis e engajadas dentro de um objetivo, tá? E a maior satisfação dos envolvidos é algo óbvio, porque todos têm a informação, todos têm uma sensação de controle, uma sensação de estabilidade, então isso vai trazendo esses benefícios dentro do projeto, tá? Vamos passando aqui. Trouxe aqui para vocês algo bem simples da área de gestão de projetos. Tá? Esse aqui é o ciclo de vida dos projetos, né? Todo projeto passa por essas 4 fases aí, né? Que é a fase de iniciar o projeto. Aí, segundo o PMBOK, a gente vai ter aí um termo de abertura de projeto, né? Mas em outras metodologias, na Agile e outras coisas, você tem outros documentos, outras ferramentas. Mas indo para o clássico aqui, você tem a fase de iniciação do projeto aqui, depois você vem para uma fase de organização e preparação de projeto, uma terceira fase, onde o esforço ele se destaca, onde tem maior custo, necessidade, mobilização de recursos, que entra na fase da execução do trabalho, né? E, por fim, vem a fase de encerramento do projeto. Eu acho que isso é uma coisa natural. Todos os indivíduos acabam pensando um pouco nesse formato, né? Você inicia alguma coisa, você organiza, você faz, né, realiza e depois você encerra. É como pensar numa viagem, por exemplo. Você tem uma ideia, né? Depois você se planeja para isso daí, você começa a se organizar para isso, você faz a viagem, depois você encerra a viagem, que normalmente é quando a gente fica mais triste, né? Mas faz parte, é assim, fica também com a vontade de fazer uma nova viagem, né? Temos aqui também um outro gráfico, que é dos processos de gestão de projetos. Aqui é para a gente entender um pouco do esforço, de como ele se comporta dentro do ciclo de vida do projeto, tá? Então, veja que a iniciação, você vai ter um pico de esforço logo no início do projeto, logo na sequência você vem com planejamento e monitoramento, iniciando praticamente em paralelo, né? Na sequência, você vem, e aí ele vai ter seu pico no momento seguinte, o planejamento. A execução já vem na sequência, quando você começa a diminuir seu esforço de planejamento, mas não deixa de realizar planejamento durante um bom período do ciclo de vida. Você começa a realizar a execução do projeto, né, e aí ele vai ter um grande pico de esforço, onde acho que provavelmente, a maioria dos projetos, você vai ter a execução como a maior parte do tempo, o maior volume de esforço, tá? E depois, antes mesmo, a gente pensa às vezes, o encerramento é fechar um contrato, é desmobilizar a equipe, não, mas você começa a fazer essas coisas, tipicamente dentro dos projetos, está num período um pouco anterior à data limite mesmo, lá do final. Uma curiosidade que eu trago aqui e destaco é a parte de controle e monitoramento, isso que está destacado em vermelho. Vocês percebam que o monitoramento é algo que você começa praticamente lá no início mesmo do projeto e você só finaliza ele lá no último dia do encerramento. Então, hoje eu destaco o monitoramento como um dos processos mais importantes da gestão de projetos. Tá? Porque é onde você dialoga, onde você usa a área de comunicação para entender, para estudar, para analisar, para reportar, para fazer todas essas atividades, o que dá retorno para o que eu destaquei anteriormente, que é você ter o alinhamento com todas as pessoas envolvidas no seu projeto. Tá? Então, segundo o PMBOK, temos 10 áreas de conhecimento. Tá? A gente, num estudo mais aprofundado, a gente passa área por área, discute cada um das entradas, dos processos, das saídas de cada um dessas áreas daí, mas hoje a gente só vai citá-los, tá? Para que todos tenham uma visão, mas em outra ocasião, tem um vasto material aí na internet que fala detalhadamente, e o PMI é um bom
é uma boa instituição aí de referência para vocês estudarem um pouco mais. Tá? Então, o que temos, quais são as áreas que estão dentro do PMBOK, né? Que aqui é o PMBOK, é o livro que junta esse conjunto de ferramentas, de processos, de boas práticas, é um guia de boas práticas para a área de gestão de projetos. Ok? Então, temos escopo, que eu considero, junto com alguns colegas do PMI, escopo, uma das áreas talvez a mais importante, porque é nela que você define o que você vai fazer. Nenhum projeto, os projetos têm alto grau de risco quando você não tem certeza do que você vai fazer. Então, uma recomendação que eu faço é gastem algum tempo estudando bem o problema, entendendo bem o problema, porque aí depois as respostas, o planejamento, toda a estratégia que você vai montar para resolver aquele problema, que vai estar declarado no seu escopo, né, vai se tornar muito mais fácil. Então, tua gestão e todo o sucesso do teu projeto depende muito de um bom entendimento. Então, o escopo é uma área muito importante. Riscos é uma área também importante, porque todo projeto tem um grau de incerteza. No início do projeto, o PMI considera em torno de 50%, né, para cima e para baixo, é uma margem de erro, e depois você vai reduzindo isso daí até chegar num platôzinho bem controlável, mas é interessante você ter o controle desses riscos. Aí me perguntam sempre, tá, mas eu vou gerenciar todo tipo de risco, e se cair um cometa no planeta? Não, a gente não, a medida que você tem para eleger um risco para você gerenciar é algo que seja de alto impacto, né, que tenha uma alta probabilidade e que não te gere um microgerenciamento, um esforço muito grande para ficar gerenciando aquilo dali. Aí ele já começa a ter um custo muito alto para você colocar dentro da sua gestão, certo? Então, o basicão é isso daí. Tempo, né? Como já disse, todo projeto ele é limitado, ele tem início e fim, então você vai ter um cronograma de atividades, você vai ter todo um planejamento de tudo que vai ser realizado, vai monitorar para ver o que está acontecendo, o que está fora da rota, vai ajustar isso daí, então precisa ter essa área de tempo daí. Partes interessadas, talvez eu já tenha falado um bocado sobre isso daí, é a nova área do PMBOK, né, até a 5ª edição, se eu não me engano, 4ª ou 5ª edição, não tinha isso daí como área, ele era espalhado dentro das outras áreas, e eles destacaram isso como um capítulo à parte, porque perceberam a importância e a relevância do sucesso do projeto em você gerenciar todas as pessoas envolvidas, direto e indiretamente no projeto. Integração, que é uma área que junta todas essas outras áreas para facilitar o gerenciamento. A qualidade é outra área muito importante de projetos, né, onde você afere os resultados, o impacto. A gente vai falar um pouquinho mais de impacto para frente. Custos, obviamente, todo projeto tem custos limitados, tem um orçamento limitado, você tem que respeitar e trabalhar dentro desses limites. Aquisições é a área onde você vai adquirir tudo que precisa para o projeto, vai mobilizar recursos, né? Recursos humanos. Projetos são feitos por pessoas, né? Essa é a vantagem da gente, né? A máquina ainda não consegue fazer um projeto, graças a Deus, né? Então, por enquanto, estamos a salvo. Mas, então, todas as ideias, toda a área de criação, tudo isso normalmente são viabilizados por projetos. Então, as pessoas que realizam isso daí. Então, você, quando vai fazer um projeto, você vai mobilizar uma equipe de gerenciamento, vai mobilizar uma equipe de consultores, vai mobilizar uma equipe de técnicos especialistas numa área específica. Né? Então, tem todo esse conjunto aí de pessoas que estão envolvidas. E a consultoria é muito forte dentro de projetos, tá? A gente vai falar um pouco mais adiante também. Comunicação, alguns livros falam que cerca de 90% de um projeto está dentro da área de comunicação. Então, percebeu a importância dessa área daí, onde você deve, um bom projeto tem essa característica, você sempre está comunicando, sempre está reportando. Por isso que o monitoramento está do início até o fim. Tá? Então, vamos para, fechando um pouco essa área aqui de projetos, fica 5 dicas aqui, simples e fáceis da gente pensar, quando a gente pensar num projeto, tá? Tem muito material na internet, tem várias instituições, várias metodologias diferentes, tá? Eu vejo, inclusive, eu nunca defino algo
clássico específico para um projeto, eu sempre olho o problema, olho o projeto, as características, a cultura organizacional, o perfil das pessoas. A partir daí, você se estrutura em cima de traz uma metodologia ou traz uma ferramenta, um framework, um conhecimento específico de acordo com aquela cultura, com aquelas características. Então, mas para todo e qualquer tipo de projeto, tem 5 dicas aqui que são bem interessantes. Então, o que eu já falei anteriormente, defina bem o escopo, entenda bem qual é o problema que você vai abordar, e em cima dele, todo o resto vai ficar bem mais simples de você avançar. Identifique as partes interessadas, já falei um bocado também, o que podem ter certeza, se você tiver um projeto que está com 92% dos grupos, das pessoas indo a favor, em convergência com você dentro do projeto, mas tem ali um 8% que está contra, tem uma grande chance de seu projeto dar errado, porque aquele grupo dali, talvez até pelo nível de poder ou por outras situações, tenha a condição de impedir ou de prejudicar bastante o projeto, tá? Então, isso é de muita importância também. Identifique as pessoas, as partes interessadas, e dialogue com elas, e coloque-as dentro do projeto, para que elas façam parte de todo o seu processo de gerar algo novo, tá? Elabore um cronograma, isso é básico, né? A gente precisa realmente criar uma expectativa para todos os envolvidos, do prazo, das atividades, de toda a sequência do que vai ser realizado. Monte uma boa equipe, de extrema importância também você estar acompanhado de pessoas que façam uma boa gestão, que façam uma boa execução, bons consultores, são importantíssimos nesse momento, as empresas, o mercado está buscando, sempre busca esses bons consultores para integrar nos projetos, né? Então, vai montar um projeto novo, precisa ter uma base dentro da empresa, ter uma base dentro da instituição, mas precisa de um especialista nisso, um especialista naquilo, precisa de um conhecimento específico, de alguma outra área, às vezes que vai precisar fazer alguma intervenção dentro do projeto. Então, é nesse mercado de consultores que a gente vai buscar esse conhecimento e trazer para dentro do projeto, tá? E definir metas. Isso também é muito importante, porque é o norte, é o guia de onde a gente vai achar e para onde todo mundo vai convergir na execução do projeto, ok? Vamos entrar agora um pouco mais para a prática. Eu quis trazer aqui um pouco para vocês a prática de elaboração de um projeto, como a gente faz lá no IABS. A gente é uma organização do terceiro setor, né? Temos focos na área de redução de desigualdades, né, de desenvolvimento rural sustentável e outras áreas. Eu vou apresentar um pouco melhor um pouco para frente, mas a ideia é a gente olhar de uma forma um pouco mais prática. Então, vou passar bem rápido os principais elementos, como é que a gente faz, certo? E apresentar alguns exemplos práticos, e daí a gente abre a nossa conversa. Então, a gente juntou aqui um conjunto do que a nossa organização acha interessante, o que a gente observa, né, que é demandado para a gente em editais, em demandas espontâneas, nosso momento de elaborar um projeto, certo? O que tem de comum, não se restringe, não se resume a esses tópicos aqui que eu vou apresentar, pode ter outros e pode ter menos também, as coisas podem ser um pouco mais simples, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente encontra na maior parte dos editais ou das propostas que a gente monta para entregar para parceiros ou para concorrer a projetos, tá? Só queria destacar uma coisa aqui, em relação às organizações. Essa questão do foco no propósito ou foco no negócio, né? As duas coisas são válidas, as duas coisas dão certo. É bom que, quando você está empreendendo algo, quando você está em um projeto, você tem esses dois caminhos. Um é você define o que você quer fazer e tem um propósito, tem um objetivo dentro da sua organização ou com você mesmo, e você busca todas as oportunidades que aderem àquilo dali. Uma outra forma é você abrir o leque, é você fazer com que as oportunidades se ampliem, né? A gente olha no mercado o que tem de oportunidade de edital, de oportunidades de negócio, lógico que vai ter alguma convergência com a área, né? E aí você entra com essas coisas.
soando, acho que uma coisa do meu WhatsApp aqui está incomodando vocês, eu acho que eu posso desativar. Bom, vamos seguindo, então. A gente começa pela capa, pelo título. No IABS a gente tem um zelo muito grande, um cuidado extra, e dá uma importância grande a partir da capa, né? Em especial por demanda espontânea, que a gente tenta colocar na capa uma ideia, dar uma sintetizada, qual é a ideia que a gente quer passar, qual é o o nosso grande objetivo. Então, isso não só para a capa, mas como para uma estruturação de um projeto inteiro, é muito interessante que seja lastreado com gráficos, iconográficos, com imagens, fotos, coisas que deem uma melhorada, uma ajudada na compreensão do que está ali no texto. Muitas vezes um texto, por mais rico que seja, ele não consegue corresponder à compreensão de uma imagem, de uma única imagem, né? Então, isso facilita o processo de entendimento da outra parte. Então, eu trouxe isso aqui só para destacar para vocês que até a capa tem a sua relevância, tá? No título, tente sintetizar no título qual é o seu grande objetivo. Alguns processos de avaliação, a primeira etapa que a banca faz é olhar para o título. Ele olha para o título e faz, olha, o título está condizente, está adequado ao objeto? Sim. Então, esse aqui ele já vai para uma análise direta. Se ele não tiver, se ele estiver tangenciando aquilo dali, talvez ele fique para uma segunda leitura, um segundo momento, mas eles, dependendo do volume, eles já vão priorizando pelo título, tá? Apresentação do proponente. Óbvio que você tem que fazer uma boa apresentação da sua organização, da sua experiência, e, em especial, destaque projetos que você já fez, que tem a ver, que tenha convergência com aquele objeto, tá? Então, destaque números, impactos, o que você teve de resultado. Destaque só uma coisa que, se você não tem está abrindo a empresa agora, está entrando no mercado de consultoria nesse momento, você não tem um lastro organizacional forte para apresentar ainda, foca nos currículos, no currículo do consultor, do técnico. Então, já atuei nessa área, já fiz esse trabalho, já desenvolvi aquilo dali. Tivemos, nesse projeto que eu estive envolvido, tivemos um impacto X, Y, Z, conseguimos resultado, melhoramos renda, fizemos isso, tantas viagens. Então, buscar os números bons, os números que deem ao outro lado essa impressão que você tem expertise, convença o outro lado que você tem essa capacidade, ou a organização tem a capacidade de realizar o projeto, tá? Uma apresentação da equipe, isso daí não é obrigatório em todos os editais, mas muitos pedem, e, em geral, a gente fornece currículos técnicos, então, muitas vezes acontece a gente ter um banco de currículos de pessoas, às vezes, até que estão em outros projetos, mas a gente coloca esse currículo dentro de uma proposta nova, para que, se ela for aprovada, obviamente, vai haver uma alocação, um ajuste desse recurso, né? Mas a gente consolida aí essa expertise com uma apresentação de uma boa equipe para o projeto, tá? É importante também você colocar o que cada uma dessas pessoas como é que elas vão atuar dentro do projeto. Apresenta isso na proposta. No IABS, a gente trabalha de uma forma, a gente separa um pouco a justificativa do contexto, né? Isso aqui, como eu já falei, né, não é obrigatório, são apenas um formato, mas é assim que a gente trabalha lá, e a gente trabalha um contexto bem forte, onde a gente coloca todo o argumento, a gente demonstra esse conhecimento de causa, né? A gente vai atrás dos números que estão no IBGE, IPE, vários outros institutos, várias pesquisas, a gente faz essa pesquisa e coloca lá indicadores, os índices, todas tudo que é necessário para entender bem sobre o problema e poder, a partir daí, construir uma justificativa, que aí a gente vai fazer esse encaixe, né? Então, aí a gente destaca a relevância do projeto, como é que a gente vai contribuir, quais os motivos que levaram, qual é a solução que a gente apresenta, né, para resolver o problema que está posto ali. A gente aconselha sempre muito lastreada com números, né, a gente tenta construir, buscar fazer essa pesquisa e construir os números, mostrar os números que validam tudo isso que está sendo argumentado na proposta, tá?
Público-alvo. Você, em geral, projetos que vêm de editais, eles vão delimitar algum público-alvo ou alguma região, né? Pode ser que não tenha um público-alvo, mas você vai fazer um projeto de turismo sustentável, digamos, mas o foco inicial da primeira fase do projeto é transformar a área numa área que seja que respeite a ecologia, né? Que esteja dentro das normas ecológicas, né, e das recomendações. Então, aí vai ser uma área, vai ser uma delimitação de área. Mas aqui, em geral, no IABS, a gente trabalha com o público, né? Então, identificar bem os beneficiários, quem é que vai estar dentro daquele, tanto no processo, como quem vai ser beneficiário no final do projeto, tá? Então, todos os benefícios diretos e indiretos são importantes estar dentro de uma proposta. Aqui é algo mais clássico, todos vocês já devem conhecer de forma bem clara, né? Objetivo geral específico. Aqui, o objetivo geral, todo mundo já sabe, ele vai descrever a ideia central, né? Ele vai resumir em poucas palavras esse resultado que você vai querer no projeto. Tá? Então, ele tem que ver qual é a tua intenção do projeto, e é bem importante ter o objetivo geral estar muito sucinto, claro, conciso, e é importante que ele tenha esse impacto, que as pessoas leiam o teu objetivo geral a compreender na leitura de uma frase, né, de um trecho, um parágrafo de 3 a 5 linhas, eu compreendi o grande objetivo dessa proposta. Objetivos específicos, a gente pode entender como seria um detalhamento desse objetivo geral, né? Seria um pouco de um passo a passo, uma distribuição em componentes, uma distribuição em algumas outras grandes atividades ou grandes fases, alguma coisa assim, que a gente esclareça um pouco melhor como é que a gente vai ter esse resultado. Tá? No IABS, a gente, via de regra, também descreve a metodologia. Por que a gente faz isso? Muitas vezes é solicitado dentro dos editais, né? A grande maioria solicita a metodologia. Mesmo quando não solicita, a gente coloca, porque a metodologia ela vai mostrar quais são as técnicas que vão ser utilizadas para alcançar o objetivo, né? E quais são os processos, qual é esse conjunto técnico do processo. Porque, percebam, isso daí ele vai validar a tua ideia. No momento que você descreve a ideia, que você dá o objetivo geral, que você justificou, criou o contexto, e agora você diz o como você vai fazer, você vai cada vez mais firmando na cabeça de quem está lendo do outro lado que você tem essa expertise, você sabe o que você está falando. Tá? Então, ele vai alinhado e vai com muita coerência com o objetivo, e vai cada vez mais dando confiança do outro lado de que você tem realmente essa capacidade, tua proposta está bem fundamentada. Tá? Atividades de cronograma é básico, né? Você tem que ter uma lista de todas as atividades, então, listou todas as atividades, você vai construir um cronograma, uma data de início, uma data de fim, e na hora que você faz isso, você descobre qual é o teu período total do projeto, e inclusive o caminho crítico, né? Quando você faz a correlação de ordem de precedência, aí você sabe que a primeira atividade começa aqui, tem um prazo tal, para fazer a segunda atividade eu dependo da primeira, e daí você vai montando toda a sua estrutura, você sai com um cronograma, que você pode, inclusive, utilizando a ferramenta como o Project, ou Dot Project, ou algumas outras ferramentas que estão aí no mercado, você sai com um gráfico de Gantt, mostrando toda o teu caminho, né, todo o teu cronograma, com caminho crítico, diagrama de sequências, e várias outras ferramentas que tem nesses softwares. Tá? Produtos e resultados, né? É importante, e é o que talvez uma das coisas mais esperadas para quem está lendo uma proposta, é enxergar quais são os resultados. Então, uma boa declaração dos resultados é bem importante. No contexto atual, a gente está utilizando muito a questão das ODS, tá? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não só no terceiro setor, mas existe um grande movimento do setor privado também, alinhar suas estratégias com a ODS, talvez por motivos diferentes do terceiro setor, mas convergindo no mesmo objetivo. Então, a gente pode pegar indicadores e metas da ODS ou criar os indicadores, tirando os KPIs, né, tirando os indicadores tradicionais de gestão de projetos, mas a gente pode colocar outros indicadores, em especial os de impacto,
que isso nos leva a, se for um projeto para o setor público, a gente começa a ter um diálogo com as políticas públicas muito mais interessante, tá? Orçamento, óbvio que todo projeto, né, ninguém vai avançar no projeto ou aprovar um projeto sem saber o quanto ele custa, então, fazer um bom orçamento é algo que é trabalhoso, não é tão simples, né? Então, você vai ter que dedicar um tempo para cotar, para validar, fazer um planejamento, né, de todo esse orçamento, colocar um cronograma de desembolso também é interessante, porque muitos projetos você não tem um investimento, eu vou financiar aqui 100 milhões e abre uma conta e coloca 100 milhões lá. Não, você vai ter um cronograma, no primeiro mês tem um desembolso de X, no terceiro mês tem um desembolso de Y. Em cooperação internacional, ele tem uma programação de desembolso dentro da proposta e que você só fica habilitado a pedir o segundo desembolso, ou o terceiro, ou quarto desembolso seguinte, né, quando você atinge 80% de execução do desembolso anterior. Então, tem várias regras, dentro de vários editais, vários formatos, tá? É uma coisa que é bom estar atento e estar com isso aqui bem seguro dentro da sua proposta. Destaco que, se for, por exemplo, em editais, em projetos de governo, você tem um mecanismo de aditivos de até 25%, a lei permite até 25%, mas se você esquece de colocar alguma coisa dentro da sua proposta, e isso for maior que 25%, mesmo dentro dos 25%, a negociação, a burocracia dentro do governo para você aditar e acrescentar mais recursos, mais coisas dentro do teu projeto, ele normalmente é bem penoso, né? Não digo impossível, mas requer um bom esforço. Tá? Vamos entrar um pouquinho aqui, passar também rapidamente no mercado de consultoria técnica. Aqui eu saí um pouco de conceitos, né, e entrei mais na questão, o que uma empresa espera, né, o que uma empresa como o IABS, um instituto espera. Ele olha para o mercado de consultoria, ele quer uma experiência técnica qualificada, ele vai chamar esse mercado para a atuação de problemas ou projetos específicos que tem um potencial de inovação. Tá? Então, esse mercado ele começou após a Revolução Industrial e ele vem se consolidando aqui no Brasil um pouco depois, né, mas ele vem ganhando mais espaço. E por que isso? É justamente por que ser um consultor, né? O mercado atual, existem algumas pesquisas que estão mostrando o seguinte, que várias das profissões que existem hoje não vão existir daqui a alguns anos. Então, o mercado está em mudança, ele está em constante mudança, e, em especial, nesse momento, onde a gente está em mudanças muito rápidas por conta da tecnologia, né? A gente tem uma previsão aí de mudança de era com muito mais velocidade daqui para frente. É importante que a gente tenha esse entendimento de que as coisas vão mudar e todas as profissões que dependem exclusivamente de processos repetitivos, que são facilmente repetitivos, programáveis, vão ser substituídos por um computador. Há algum tempo atrás, a gente não imaginava o Uber, o Rappi, né? A gente não imaginava essas coisas. A gente não imaginava o Quinto Andar. É um aplicativo de aluguel de apartamentos. Eu tive uma experiência pessoal que eu aluguei um apartamento em 24 horas do processo de visitar o apartamento até assinar o contrato em 24 horas. Tive uma experiência como essa, por exemplo, que substituiu vários processos aí que eram feitos de forma manual, com pessoas, né? E então, o que vai restar, né, para a humanidade? Não quero desanimar ninguém não, tá, gente? Isso daí são previsões, mas tudo vai se ajustar, tudo vai se adaptando. Mas são justamente as ideias criativas, são as pessoas que estão se destacando com inovação, com envolvimento de projetos, envolvimento no mercado de consultoria. Então, é uma tendência forte à migração, né, do formato tradicional que a gente conhecia, de gerações antigas, para um mercado futuro. Então, a economia baseada em serviços é algo que você já deve estar escutando o tempo todo por aí. Também a consultoria ela te gera uma maior autonomia, você começa a controlar um pouco melhor seu tempo, suas atividades, tua especialização de carreira. Eu quero derivar para essa área daqui, não vou ficar engessado dentro de uma organização fazendo sempre o que querem que eu faça, eu tenho uma possibilidade
me especializar em outra coisa, e destaco também o uso de tecnologias, que é bem interessante. Para fechar isso aqui e dar uma olhada nos projetos do IABS, eu destaquei 2 depoimentos de diretores lá do IABS. O diretor técnico, ele declara o seguinte: profissional que entrega um bom consultor é um profissional que entrega os produtos com qualidade no período previsto e que também entende ou se interessa pela instituição para a qual trabalha. E o Flávio Ramos, que é o diretor de comunicação, ele diz: o bom consultor deve ter comprometimento com a instituição, entregas, horários, resultados, respeitar as regras e processos e trabalhar em equipe. Tá? Mas é uma visão de pessoas que estão trabalhando com consultores o tempo todo. Vou falar brevemente aqui do IABS. É uma entidade que trabalha com redução de desigualdades, desenvolvimento local, combate a mudanças climáticas, né? Temos esse protagonismo e participação com as comunidades, formamos redes e alianças, né? Temos uma forte atuação com inovação social, né? E defesa do patrimônio natural. São grandes princípios que a gente tem dentro dessa OCIP, tá? Somos hoje 169 colaboradores, tá? Um pouco mais de mulheres do que homens, e para vocês terem uma noção, aqui, olha, a gente tem 10 pessoas de equipe fixa, o resto todos são de consultores, ou outras pessoas que estão na instituição, mas tem um trabalho também de certa forma como consultoria, tá? E funciona muito bem. O IABS já realizou agora um pouco mais, mas o último número é esse daí, 327 projetos, eles somaram aí mais de 370 milhões, um pouco mais da metade é de recurso internacional, né, 49% nacional, e vejo que a maior parte do capital, ele é público, então a gente se especializou bem em trabalhar com editais e com oportunidades que estão no setor público. Tá? Temos escritório em Brasília, Maceió, Recife, Petrolina, e abrimos esse ano escritório em Miami. E fazemos a gestão de alguns equipamentos também, o Centro Xingó de Convivência com Semiárido, em Alagoas, e a unidade de depuração de ostras no Cururipe, e agora, também mais recente, o Centro Pesqueiro do Jaraguá, em Maceió. Temos 3 programas estratégicos e alguns núcleos temáticos. Eu vou destacar com vocês hoje, não vou me demorar muito aqui, para a gente ir logo para o nosso bate-papo. O turismo sustentável. Tá? Então, turismo sustentável, o que o IABS quer com isso daí? A gente vai contribuir para a inclusão das comunidades locais de destinos turísticos emergentes e consolidados nos benefícios econômicos resultantes do setor de turismo. Então, a gente acredita no setor de turismo como uma área de transformação, inclusive, de comunidades que têm necessidades, né, algumas carências especiais, que é um dos nossos objetivos estratégicos, reduzir as desigualdades. Então, a gente trabalha nessas principais linhas de atuação aqui, né? Inserção da produção associada na cadeia do turismo, estudos, pesquisas, planejamento, destinos e desenvolvimento de produtos turísticos, porém, isso sempre aliado com as questões sociais, ambientais da região, né? Seminários e cursos com foco em sustentabilidade no turismo, promoção e apoio e comercialização de destinos turísticos, mas sempre destacando mais uma vez, a gente não faz isso apenas para o formato tradicional de turismo, a gente faz isso dentro de um contexto socioambiental, tá? Vamos para os principais projetos que a gente fez lá. No momento atual, a gente não está com nenhum projeto da área de turismo, mas é uma área muito forte dentro do IABS e a gente está reestruturando toda a equipe para retomar essa área daí. Em especial, nesse momento agora, minha aposta é que o turismo volta com muita força num período breve agora, no futuro breve, pós-quarentena, tá? Então, o projeto de dinamização e sustentabilidade do turismo Baixo São Francisco foi um projeto financiado pelo BID, a ECID, que é a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, e a Secretaria de Turismo de Alagoas. A gente fez um projeto de desenvolvimento sustentável do turismo do Baixo São Francisco, e a ideia era desenvolver aquela região, aquele território, melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, né? Melhorar a renda daquelas pessoas. Alagoas é um dos estados que tem os piores índices do país, né? O pior IDH do país, e o interior de Alagoas, em especial, é muito carente. Então, tem uma região belíssima lá na região de Piranhas, perto do Rio São Francisco, onde tem canyons, onde tem vários atrativos turísticos,
que funcionavam de forma precária, de forma amadora, né? Então, com esse projeto, a gente conseguiu entrar lá e profissionalizar os serviços das regiões, né? Os restaurantes, conseguiu trazer alguns recursos, treinar uma língua estrangeira, criar rotas, criar um conjunto de pacotes que desenvolveu aquela região. No momento atual, essa região daí é o segundo polo turístico de Alagoas. Primeiro, Maceió, por conta do atrativo natural das praias e da rede hoteleira que tem também em Maceió, né? Mas o segundo polo turístico virou essa região daí, que é a outra ponta do estado. Mesmo tendo uma distância muito grande, ele ganhou um foco, um destaque turístico muito grande, tá? Tivemos também o projeto de desenvolvimento do turismo sustentável nas regiões de Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba e Serra da Capivara e Jericoacoara, né? Esse projeto está aí, também foi feito com a ECID, né, com o Ministério do Turismo, e foram desenvolvidas nessas áreas, o foco mais nas áreas protegidas, né, da região, desenvolvendo esse potencial turístico, e o objetivo principal foi essa inclusão social, pegar toda a população da região e inserir nesse contexto de ter um serviço de turismo adequado para fomentar, para desenvolver o turismo da região, certo? Então, isso gerou trabalho, gerou renda, fortaleceu a cadeia produtiva do turismo ali na região. Nesse contexto, você coloca os artesãos também da região, as atrações culturais da região, você desenvolve isso daí para que elas tenham façam parte desse contexto todo, tá? Então, e ações de desenvolvimento sustentável, né? Indo para um outro projeto que a gente tem de ostras depuradas em Alagoas, a gente fez um projeto de inserção socioprodutiva, porém, com foco de desenvolvimento lá das ostras, né, de produção de ostras, só que derivou um outro projeto de turismo lá. A gente fez um trabalho de recuperação do mangue, das áreas e de melhoria do processo dessa cadeia produtiva, que acabou que as próprias associações disseram, a gente vai fazer um pacote turístico aqui, onde a gente vai levar turistas, vou colocar dentro do barco e mostrar o processo de cultivo de ostras, como é que é toda a manipulação, né, todo o manejo. A gente vai mostrar a paisagem local que estava totalmente recuperada e preservada, o processo Então, virou um pacote também complementar à venda das ostras que eles fazem lá, tá? Então, colocando só ideias aqui, falando de uma forma bem ampla como é que as coisas acontecem, né? Tivemos um plano que foi feito no Polo de Ecoturismo da cidade de São Paulo. Esse aqui foi um projeto mais simples, né? Foi estabelecer um direcionamento estratégico para a orientação e atuação de atores ligados ao turismo. E a gente fez esse plano, que teve a premissa, a participação ativa do setor público, o envolvimento da comunidade local. Então, vejam que todos os projetos da gente têm esse envolvimento que a gente falou lá quando está falando de gestão de projetos, essa importância de você envolver todas as pessoas. É difícil você ter uma ideia sozinho e achar que isso aí vale para todo mundo. Você tem que começar a conversar com as pessoas, expor a ideia, ter feedbacks e desenvolver isso daí com a comunidade, com as pessoas, envolver mais técnicos, consultores, certo? Tivemos também aqui um projeto de dinamização do turismo do Rio Grande do Norte. Ele foi nos municípios de Pacifica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras, lá no Rio Grande do Norte. Então, ele teve como resultado esse aprimoramento do serviço turístico prestado pelos empreendimentos locais. Então, todas as pousadas, bares, restaurantes, eles foram aprimorados para ter uma estrutura e uma estratégia mais adequada para receber e se fortalecer como destino turístico, tá? Ele se destacou porque teve esse número aqui, esse impacto de 35% de novos empreendimentos na região, certo? E eu vinha conversando com a professora Gabriela, o que eu poderia deixar como uma mensagem para vocês aqui no final? E atribuem essa frase ao Einstein, outros dizem que não é dele, né, que ele nunca falou isso, mas a frase é o que importa, né?
ele diz o seguinte: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, essa frase serve muito para a nossa reflexão, né? A gente olha para a tradição, olha para o mercado anterior, olha para os formatos e enxerga aquilo dali. E quando a gente está na academia, se formando, se preparando, a gente acha que é aquilo que nos espera. Mas há a possibilidade de criarmos algo novo, de pensarmos algo diferente, para que a gente tenha um resultado diferente lá adiante. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu deixo agora, eu acho que eu estiquei demais o tempo, mas eu queria agora conversar mais com vocês. Muito obrigada, Leonardo. Eu acho que foi uma explanação bem, mesmo que a gente tenha entrado um pouco nos tópicos, né, de gestão de projetos, de elaboração, deu para a gente ter um panorama geral desses principais elementos e conhecer um pouco da atuação específica do IABS focada para projetos voltados ao turismo, né? E, com certeza, isso já abre e expande um pouco o nosso olhar em relação à perspectiva de atuação do profissional que se forma, né, em turismo e a sua atuação dentro do mercado de consultoria técnica. A gente vai abrir agora para as perguntas, podemos iniciar pela ordem, né, que a gente tem aqui no chat, e vamos acompanhando o tempo. Espero que a gente consiga dar conta de discutir um pouquinho com vocês todas essas dúvidas e comentários. Vamos começar, então, com a pergunta do professor Luiz Spiller. Boa tarde, professor. Gabriela e Leonardo tem uma pergunta sobre a elaboração de projetos relativa ao uso da linguagem em projetos, entre ser muito técnica ou muito acadêmica. Onde estaria o meio termo? E aí, Léo, a experiência de vocês, né? Você tinha comentado comigo, se você quiser trazer só um contexto de quantos projetos estão em andamento hoje, né, no IABS, e se você pudesse, talvez, explicar um pouquinho melhor como é que vocês pensam na hora de construir esses projetos, a questão da linguagem é algo importante, como é que vocês decidem essa estruturação? Perfeitamente, professor Luiz Carlos, excelente pergunta, isso é de muita relevância na hora que você vai montar uma proposta, né? Hoje a gente está com 16 projetos em execução no IABS e temos em prospecção aí, em torno de 40 projetos, né? Porque é algo que leva, a gente na área que é conhecida na área de vendas complexa, e isso às vezes leva um ano e meio de elaboração, de negociações, até você realmente fechar e começar a executar um projeto. A linguagem é de muita importância, porque é o que, como você vai fazer a outra parte ter compreensão e, posteriormente, tudo vai ser pautado por aquilo dali, né? Os contratos vão ser escritos baseados naquilo dali. Toda a condução, tudo que é esperado vai ser visto daquilo, com aquela base, né? Com aquela linha de base que foi criada. Então, quando você fala de ser muito técnica, muito acadêmica, é preciso que tenha o suficiente, o necessário da academia, da técnica lá dentro, para que não fique algo genérico, não fique algo experimental, né? Mas, porém, com a linguagem que seja inteligível pela outra parte, né? O outro lado também tem que entender. Se for algo que a outra pessoa não consiga mensurar ou entender ou ter uma forma de verificar depois, vai ficar um pouco mais complicado a gestão. A proposta pode até ser aprovada, mas aí pode-se encontrar alguns desafios para a gestão no momento seguinte. Sim, acho que até a gente pode pensar, né, em alguns exemplos da importância da linguagem para os projetos, justamente que, num primeiro momento, vai partir da questão da demanda, né? Quem é a instituição que está propondo esse edital, por exemplo, qual é a exigência, se tem algum termo de referência ou alguma linha, né, que exige da instituição que propõe a elabora essa proposta que esteja de acordo com o que é exigido, mas acho que o ponto principal aí é
o foco no público-alvo, né? Com quem é que a gente vai atuar, com quem é que a gente vai trabalhar, e a linguagem, ela tem uma influência muito grande nos resultados que a gente vai obter lá na hora de implementar esse projeto, né? Quando se trata, por exemplo, de algo de consultoria técnica mais específico, mais técnico, no sentido, por exemplo, de prestar uma consultoria para o setor de hotelaria, por exemplo, que você tem que trabalhar com termos, né, uma linguagem mais técnica, mas aí, olhando para a experiência de vocês, que tem muito envolvimento de comunidades locais, né, os exemplos que você trouxe deixaram isso bem evidentes. Ter uma linguagem mais acessível e para se comunicar com essa comunidade e conseguir atingir esses resultados esperados, eu acho que tem aí um grande desafio e que pode, dependendo da forma como for conduzida, resultar em até conflitos ou barreiras, né, de implementação e sucesso desse projeto. Perfeitamente, isso mesmo. Certo? Acho que a gente pode seguir para a próxima pergunta. Gustavo, além de metas e feedback, quais outras maneiras podem ser efetivas para monitorar ou quantificar o sucesso de um projeto? O monitoramento do projeto, ele é lastreado pelos indicadores, né? Dentro do PMBOK, a gente chama dos KPIs, né? Que são os clássicos, a gente vai ter um indicador de custo, de prazo, em relação ao escopo que está sendo executado, né? Mas o que eu posso destacar para você, Gustavo, o monitoramento, ele é muito ligado à área de comunicação, certo? Então, quantificar o sucesso do projeto, ele é muito lastreado nos índices mesmo. Só que mais importante você ter os índices é como você comunica, a quem você reporta, em que momento. Então, você deixar que todas as partes envolvidas tenham a informação, tenham o conhecimento de forma adequada, apropriada, no momento certo. Isso é bem mais relevante apenas só do que os indicadores em si. Agora, a complexidade dos indicadores vai depender de projeto para projeto. Tem projetos que você vai com indicadores simples, básicos. Tem outros que você tem que entrar com indicadores de processo, outros com indicadores de impacto. Né? Num projeto de cooperação internacional, muito provavelmente você vai ter indicadores de melhoria de DH, você vai ter indicadores de melhoria de educação, de saúde, de outras coisas que são um pouco mais, tem um nível de complexidade um pouco maior, apesar que as metodologias estão aí abertas, tá? Mas aí você pode incluir isso daí para medir o sucesso do seu projeto. Uhum. Podemos para outra pergunta? Como faz para ser consultor? Vamos lá bater um papo com a gente, tomar um cafezinho, professor. A gente senta lá, bate papo e rapidinho isso se resolve. A gente está em quarentena agora, né? Então estamos em funcionamento parcial, só estamos realizando algumas reuniões presenciais esporádicas, mas, assim, para a turma de alunos que tiver interesse, temos lá no nosso site um cadastramento, um banco de currículos, que pode ser enviado para lá, e a gente recebe, temos uma equipe na assessoria que analisa um a um, avalia, analisa, encaixa dentro das áreas que são pertinentes, né, da área que a gente está atuando, e as equipes técnicas também já recebem esses currículos, fazem uma avaliação e, tendo uma vaga, abrindo uma oportunidade, essas pessoas que tiverem um perfil mais adequado são chamadas. Uhum. Acho que tem relação até com a próxima pergunta, que você pode colocar na tela para a gente. As dicas, né, para formandos em turismo e início de carreira. Uma das intenções de a gente convidá-los para esse bate-papo hoje era justamente trazer uma empresa de consultoria técnica que tem como uma área de atuação projetos dentre as áreas, né, que vocês atuam. Turismo é uma dessas áreas, para os alunos conhecerem, né, e se aproximarem um pouco mais dessa realidade de atuação profissional. Então, se você pudesse deixar
algumas dicas para quem vai se formar, que está em início aí de carreira? Sim. Uma parte passou pelo que a gente conversou, né? Eu acho que, em especial para o pessoal de turismo, tem uma tendência muito forte, às vezes, de olhar para o mercado que está aí, né? A gente acaba olhando para o mercado de hotelaria, o mercado de agências, às vezes até esquece um pouco que existe uma gama enorme de outras oportunidades, né? Que você já conhece, obviamente, turismo de experiência, o turismo de aventura, outras coisas, mas quando você tem um engajamento, um envolvimento com outros conhecimentos específicos, você entende um fluxo de um processo específico, por exemplo, da Feira da Torre, e conhece um grupo de uma comunidade, conhece um pouco as necessidades deles, você pode desenvolver novos produtos, novos projetos. Acho que o bate-papo hoje foi muito nesse sentido, da gente abrir o horizonte de possibilidades, de pensar em coisas diferentes para essa turma que está chegando aí no mercado. Não existe só isso, tá, gente? Existem muitas outras possibilidades. O IABS trabalha com coisas fantásticas, desenvolvendo em comunidades, em regiões que tem alto índice, uma carência muito grande, muita necessidade de ajuda, de apoio, e é feito com profissionais da área de turismo, que entendem do processo de turismo, mas também tem esse ponto onde entendem um pouco da necessidade de ter uma região que preserve o meio ambiente, tem uma visão que entenda um pouco mais da questão da sustentabilidade, que entenda um pouco a necessidade de uma pessoa que está lá, e às vezes tem essa carência de conhecimento, não só de recursos, mas também de conhecimento, de que a gente pode ter essa união e desenvolver um projeto na área de turismo para desenvolver essa região, desenvolver essas pessoas. Então, eu queria deixar essa mensagem mesmo, de fazer que a gente sensibilizasse a isso daí, de ampliar o mercado de turismo a não ficar só no tradicional, né, o que é o mais comum. A gente tem muita possibilidade, e aqui no nosso país a gente tem muitos ambientes que precisam desses tipos de projetos. E os editais estão aí, tá? Tem muitos editais na rua, eu acho que estamos passando por um momento atípico, mas em breve teremos, provavelmente, inclusive, algumas ações para impulsionar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento das comunidades. Talvez a gente retome até, de certa forma, com uma força até maior. Com certeza. Antes de continuar com essas, para a gente já indo para a fase final aqui, encerrar, vou compartilhar uma tela que dentro da disciplina de elaboração de projetos, a gente teve algumas perguntas que foram enviadas antecipadamente, né, dos alunos. Eu queria compartilhar, só para a gente fazer uma mescla aqui, uma das perguntas foi relacionada, né, com um aluno que teve experiência de consultoria trabalhando na empresa júnior, que chama Polaris, do SET, e uma dificuldade que ele teve na época foi de vender esse serviço, por consultoria ser uma coisa muito ampla e muitos donos de empreendimentos verem a consultoria como um gasto e não como um investimento. Quanto mais especializada a consultoria seria melhor, como sensibilizar na hora de vender esse serviço, né? Considerando que muitos negócios precisam, mas nem sempre sabem que precisam. Isso é algo comum no mercado de consultoria, não só para turismo, mas para qualquer área de consultoria, como você definir, eu tenho uma consultoria jurídica. Tá, mas a próxima pergunta que vamos fazer, aí faz o que na área na área jurídica? Tem uma consultoria financeira, fecha mais um pouquinho, mas também tem essa questão. É importante, eu não vi o nome de quem está perguntando, mas é importante que você consiga determinar algum escopo, alguns produtos, ou ter algumas ideias que possam ajudar a quem você está oferecendo esse serviço, para que ele compreenda onde você vai ajudá-lo. Então, entender bem o outro lado, entender bem o que ele precisa, é uma coisa que a gente chama de construção de valor. Ele precisa entender esse valor do outro lado. Se ele não compreender que ele vai ter algum ganho, que ele vai ter um benefício, se ele não entender isso, ele provavelmente não vai investir.
Agora, se você consegue entender bem qual é o problema dele, onde está doendo, onde é a dor dele, e você consegue usar uma linguagem, a gente vê a relevância também que o professor falou, né? Você consegue usar uma linguagem que reflita uma solução para aquele problema que ele tem, aí você consegue conquistá-lo, aí você consegue dar os próximos passos. Tá? Então, de fato, isso é uma questão, é difícil, não é uma solução, não existe uma fórmula de bolo, não existe uma receita padrão, não é algo fácil de se resolver, mas o caminho mais usado para vencer essa barreira aí é nessa linha que eu estou falando agora. Então, busca um pouco mais informação sobre ele, alinha um pouco o que tu está oferecendo com o que tem interesse para ele, que não se, de fato, faça uma consultoria de forma ampla. Às vezes ele não tem realmente interesse numa consultoria de forma ampla. Afinal de contas, ele já está no mercado fazendo algo que ele julga que entende. Então, para que a gente vai contratar alguém que faz o que eu estou fazendo, que eu sei o que eu estou fazendo? Agora, se você vem com alguma coisa que vai trazer um incremento para o que eu estou fazendo agora, eu estou interessado. Sim. Aqui tem uma outra questão de saber um pouquinho de vocês aí no Instituto, qual que está sendo o maior desafio para trabalhar com a gestão de projetos nessa época de pandemia? De uma forma bem prática, o desafio atual são as atividades que requerem ações de campo, onde a gente precisa atuar, de fato, no campo, atuar com comunidades, atuar nos projetos de desenvolvimento rural sustentável, onde a gente precisa fazer os encontros presenciais. Mas toda a parte de um pouco mais técnica, de processo, correr desse tipo, está funcionando naturalmente. Então, a gente está criando mecanismos alternativos para superar essa fase agora. E num período de quarentena mais intensivo, todos os projetos foram mobilizados e reorganizados, repactuados para que houvesse algum ajuste aí por conta de um contexto global, né, que é algo que, por exemplo, a gente não gerencia risco de pandemias dentro de um projeto, obviamente, porque é algo que a gente não... A partir de hoje, eu acredito que alguns projetos vão colocar lá, né, pandemia, né, a ocorrência de pandemia, o que é que vamos fazer? Mas a gente se adapta, a gente está fazendo um processo de adaptação, os projetos continuam em execução, alguns diminuíram a velocidade, em especial que tem atuação em campo, e os demais estão sendo executados de forma, só que em home office ou com outras alternativas. Ótimo. Eu acho que a gente tem uma última pergunta ainda no chat, se puder compartilhar. Projetos do Baixo São Francisco e regiões de Lençóis, Delta e Serra da Capivara e Jeri, há um controle social sobre a gestão do turismo em cada local? Professor, eu vou ficar lhe devendo essa resposta agora, tá? Mas, assim, foi um projeto que, infelizmente, a gente concluiu, a gente saiu do projeto. O IABS tem uma característica muito forte que a gente não sai dos projetos depois que ele encerra, a gente tem várias ações de continuidade, né, mas a gente tende a fazer isso na maioria dos projetos que a gente atua, mas não consegue em todos. Então, eu não estou com essa resposta para passar agora, mas eu posso conversar com os técnicos do IABS e lhe responder isso depois. Eu acho que até é um ponto para a gente destacar, né, Leonardo, a importância desse controle, né? Que é uma questão que a gente conversa muito nas aulas, justamente da continuidade das ações depois que o projeto ele entrega os seus resultados e encerra, né? Muitas vezes, quando a gente trabalha com comunidades, um dos grandes desafios é justamente conseguir esse nível de autonomia que a comunidade possa dar continuidade com as ferramentas, com as informações que ela obteve naquela experiência e que tem essa autonomia justamente para que seja
desenvolvidas ações de uma forma contínua e perene, né? Acho que essa é uma questão importante da gente lembrar, né? Esse cuidado na hora de prestar uma consultoria, de desenvolver algum tipo de projeto, de interferência, intervenção com comunidades. Perfeito, exatamente. Eu acho que é uma questão importante da gente pontuar aqui, né? E para a gente chegar agora no nosso encerramento, não sei se tem mais alguma pergunta para a gente encerrar? Aqui da Iara. Poderia explicar um pouco mais sobre a captação de editais de turismo? Acho que de editais, de uma forma geral, participação, se você tiver algum exemplo que você queira compartilhar com eles. Bom, Yara, temos várias plataformas na internet mesmo e ferramentas que nos trazem essas informações. Tá? Tem ferramentas que você coloca a palavra-chave e ela lhe retorna todos os editais, não só no Brasil, inclusive fora do país, dessas palavras-chave que você tá buscando. Então, primeiro ponto é localizar, né? Entender quem são as instituições, os governos e quem está trabalhando está lançando edital naquele momento. Segundo ponto é você estudar, de fato, cada um desses editais e fazer uma qualificação dentro dos teus objetivos estratégicos, né? O que você pretende, o que tua organização pretende. Aí você qualifica isso daí, você vai ter uma lista um pouco mais curta e no passo seguinte você ter uma condição de estruturar um processo de criação de propostas para participar e fazer um monitoramento disso. E dentro dessa área de captação, o índice de assertividade é no máximo de 15%, ter essa consciência de que são coisas, em geral, muito grandes, muito amplas, e você não vai ganhar todos, né? O índice de assertividade ele é reduzido mesmo. Então, se você pode fazer um planejamento para isso daí. Se eu quero ter tantos projetos aqui durante o ano, eu vou ter que participar aí de X vezes 10, né, editais aí, para poder conseguir o que eu planejei para esse ano. Tá? A professora Gabriela pode talvez falar também um pouco sobre a parte mais específica de turismo. Sim, a gente tem, até na disciplina, a gente compartilha, eu posso enviar depois, se vocês quiserem entrar em contato, existe uma lista aí de instituições que ou disponibilizam acesso a esses editais, ou reúnem editais de diferentes áreas, né, incluindo o turismo, e a gente pode compartilhar com vocês essa lista para favorecer, né, o acesso e que vocês possam conhecer mais onde buscar, né. A gente tem várias instituições de atuação no Brasil, por exemplo, seja a nível regional, seja a nível nacional, que disponibilizam editais, recursos para investimento em projetos e que, de uma forma ou de outra, tem ou o turismo como elemento, né, como objeto central, ou complementar, né, que está interrelacionado. E um ponto que eu acho importante destacar, que você trouxe, né, Leonardo, é a questão da interdisciplinaridade. Às vezes um projeto ele se inicia com uma proposta específica, X, e o turismo ele acaba aparecendo como uma estratégia, uma alternativa, e a partir daí, então, se estrutura um novo projeto, você pode estruturar um novo projeto para fomentar a questão do turismo de uma forma mais específica, né, que foi o caso de um exemplo que você deu, que o turismo não era um objeto específico, mas que vocês conseguiram trabalhar ele, né, depois como um foco principal. Acho que você deu um exemplo, né, do projeto. Isso também pode acontecer, né, isso também é uma possibilidade.
E então, quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu passo para vocês todas essas instituições, só para a gente não se aprofundar aqui e se alongar muito. Mas o nosso tempo que está chegando ao final, acho que a gente conseguiu trazer um panorama bem interessante e abarcar um pouquinho do que foi proposto, né? Um pouquinho de cada um daqueles tópicos. Espero que tenha sido uma oportunidade e tenha sido proveitoso para todos que estão aqui participando com a gente. Lembrando que a intenção, né, da apresentação de hoje foi justamente aprofundar a discussão sobre esses conceitos fundamentais de elaboração de gestão de projetos, bem como conhecer um pouquinho mais do mercado de consultoria técnica, com o intuito de impulsionar nos alunos futuros profissionais do turismo aí, ideias criativas de atuação, né, e que favoreçam aí que favoreçam um pensar sobre a atuação profissional dos turismólogos baseados nessas premissas da sustentabilidade que o IABS tem como um foco central, né, Leonardo? Acho que isso também é uma mensagem importante que você deixou aqui para a gente hoje. Então, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez por aceitar o convite, estar aqui conosco, compartilhando sua experiência e que tenhamos outras oportunidades posteriormente. Eu que agradeço, professora. Em nome do IABS, nos colocamos à disposição para vocês, para a coordenação, né, para os alunos. Entrem em contato, façam contato conosco, entrem lá no site, temos lá um formulário, passem um e-mail. Quando passar essa quarentena, estamos ali, aqui em Brasília, estamos lá numa casa lá no Lago Sul, perto do aeroporto, né, e à disposição. Esse encontro ele seria presencial, né? Temos um auditório lá que é tem bastante espaço, iríamos recebê-los lá, mas numa outra oportunidade abriremos as portas lá para recebê-los. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Obrigada mais uma vez. E quando tudo isso acabar, estaremos aproveitando dessa oportunidade, iremos lá conhecer presencialmente o Instituto. Obrigada, viu? Então, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa ação de hoje. Eu aproveito para convidá-los a prestigiar amanhã o último dia da programação da Semana Universitária, que vocês possam, que a gente possa, né, encerrar com sucesso essa ação e agradeço a todos pela oportunidade e até breve. Boa tarde e obrigada pela participação. Até logo. A nossa live se encerra por aqui. Obrigada a todos os envolvidos e todos que compareceram.